Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo nós vamos fazer uma análise de primeira lei do ciclo Rankine com superaquecimento, derivar algumas grandezas importantes. Se você não sabe o que é o ciclo Rankine, tem um vídeo ali explicando de onde que ele surge, onde que ele é usado e qual é a motivação para a construção dele. Tá? Aqui a gente vai partir que essa introdução já está feita. Então, nós vamos pegar o ciclo Rankine e nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para cada processo. E lembrando que o ciclo de Rankine é um ciclo de turbinas, não é um ciclo de motores de pistão. Então, quando a gente estudava os ciclos Otto, diesel e misto, e aqui também tem vídeos sobre isso, lá você precisava fazer uma análise de sistema fechado. Aqueles modelos, a entrada e saída de ar, a admissão e a descarga eram ignorados. Aqui você não consegue fazer isso, então você precisa levar em conta os processos para um sistema aberto. Tá? Então, de maneira geral, a gente vai analisar cada equipamento como o que está colocado ali na figura da direita. Um volume de controle, tem uma entrada e uma saída de escoamento, de água, pode ser líquida, pode ser vapor, e de maneira geral, pode ter realização de trabalho e pode ter transferência de calor. Tá? De maneira geral, a primeira lei da termodinâmica para um sistema aberto é essa primeira equação que está colocada aqui. Então, existe uma variação da energia total, uma variação temporal, que é, o que é dada por uma soma de contribuições. Se é transferido calor com uma determinada taxa, a energia aumenta. Se você realiza trabalho sobre o fluido, a energia aumenta. Se chega fluido aqui carregando uma determinada energia, a energia aumenta. E se sai, você precisa descontar. Tá? Alguns detalhes. Esse símbolo aqui, H0, é a soma da entalpia, da energia cinética e da energia potencial. Tá? Alguns autores chamam isso de metalpia. Tá? Apenas uma abreviação para esse termo. Meta é o que vai além, então é meta-entalpia, a entalpia aumentada, vamos dizer assim. E a energia total também é a soma da energia interna com a energia cinética com a energia potencial. Tá? Então, lembrando que em sistemas de escoamento, onde tem vazão mássica, você precisa levar em conta a entalpia, não a energia interna, porque existe um trabalho de escoamento. Existe um trabalho que é necessário apenas para forçar o fluido. Mesmo que o fluido esteja na mesma temperatura, você precisa forçar o fluido a entrar no sistema. Tá? Por isso que é a entalpia, é a energia interna mais um termo de pressão vezes volume. Tá? Então, nós vamos pegar essa expressão e vamos aplicar a cada um dos 4 processos do ciclo Rankine. Bom, a gente vai fazer algumas hipóteses, então, em regime permanente e em cada componente. Então, aquele termo transiente, ele some. Nós vamos desprezar as variações de energia cinética e potencial. Nas turbinas e nas bombas, internamente existem variações, existem transformações de energia cinética. Mas, se você pegar bem na entrada e bem na saída, vai ver que realmente não tem muita variação. Tá? Então, é por isso que a gente faz essa hipótese. E nós vamos assumir também que é a mesma vazão mássica em todos os pontos, em todos os equipamentos. Tá? Por que isso é relevante? Na prática, isso não é bem assim porque existem purgas. O vapor ele se condensa devido à perda de calor nas tubulações e esse condensado ele precisa ser drenado. E depois ele vai ser reposto em outra parte. Então, existem vazões diferentes num ciclo. Tá? Mas aqui, por simplicidade, para focar na termodinâmica, a gente não vai levar isso em conta. Então, todas as grandezas elas vão ser expressas por unidade de massa de vapor que escoa. Que escoa onde? Não importa, porque é sempre a mesma vazão. Tá? Então, a gente vai começar pela bomba. A bomba é, de maneira geral, adiabática e reversível, não tem calor. Então, se pegar a expressão da primeira lei e simplificar, vai chegar nisso, onde aqui está tudo específico, está tudo em kJ por quilograma. Tá? Bom,
a entalpia do ponto 1 é a entalpia do líquido saturado nessa pressão de condensação, né? Ou na temperatura de condensação. A entalpia do ponto 2 é a entalpia onde a água está na pressão de caldeira e na mesma entropia. Calcular dessa maneira muitas vezes é meio difícil, porque aqui é uma região de água comprimida, né? Nem sempre existem modelos bons para calcular esse tipo de propriedade e se vocês forem olhar em livros, nem sempre tem tabelas dessa região. Então, a gente aqui vai fazer uma aproximação que é bastante usada, que é o seguinte, né? É uma aproximação que não vem de ΔH, mas vem da definição de trabalho como força vezes área, né? O que dá força vezes distância, desculpa, o que dá pressão vezes volume. Então, o trabalho de escoamento num processo reversível em regime permanente, sem variações de energia cinética e potencial, né? Ele também pode ser expresso dessa maneira. Né? É a integral do volume específico na pressão. Só que, como o líquido a gente consegue assumir que ele é incompressível, né, o volume específico é constante. Então, a gente consegue calcular esse trabalho dessa maneira. Né? É o volume específico do ponto 1, que é facilmente calculado, é o líquido saturado, né, na pressão conhecida, e a variação de pressão. No ciclo Rankine, geralmente as duas pressões são dadas. A pressão de condensação e a pressão da caldeira. Então, você calcula a entalpia do ponto 1, você calcula o trabalho da bomba, a entalpia do ponto 2 é calculada pela soma desses dois termos. Daí depois, nós temos uma transferência de calor da fonte quente para a caldeira. E aqui não tem realização de trabalho. Então, simplesmente, o calor de entrada vai ser a variação de entalpias. A entalpia do ponto 2 é o que eu acabei de falar. E a entalpia do ponto 3 é uma entalpia de vapor saturado numa temperatura que geralmente é dada e na pressão que também geralmente é dada. Né? Então aqui você tem que olhar numa tabela de vapor superaquecido. Tá? Bom, para a turbina agora, você vai pegar a entalpia do ponto 3 e vai subtrair da entalpia do ponto 4. Como a turbina é adiabática e reversível, né, você simplesmente leva esses termos em conta. Agora, como é que a gente consegue calcular a entalpia do ponto 4? Tá? Existe uma maneira relativamente simples, que é imaginar que, por exemplo, aqui do lado do ponto 4 tem um ponto 5, que seria o vapor saturado na pressão de condensação. Então, o ponto 1 e o ponto 5 vêm de uma tabela de propriedades saturadas. Aí, qual que é a relação de proporcionalidade que existe ali? Você consegue calcular o título do ponto 4 como o S4 menos o S1 pelo S5 menos o S1, né? É a quantidade de vapor que tem, o quanto que o ponto 4 está mais próximo do ponto 5 ou do ponto 1, né? Agora, como o processo é adiabático e reversível, é isentrópico. Então, na verdade, aqui é S3. E a entropia do ponto 3 você conhece porque você conhece o estado 3. Geralmente a temperatura e pressão são dadas, né? Agora, esse título também pode ser expresso em termos da entalpia. Então, isso aqui é H3 menos H1 sobre H5 menos H1. E é daqui que então sai o... Aliás, desculpa. Aqui não é H3, né? É H4. É daqui que sai o H4. Né? É a entalpia onde a entropia é a mesma. Tá? Esse cálculo também é útil para você achar o título na saída da turbina, né? Que nunca pode ser muito alto, né? Sempre maior que 0,9, tá? De maneira ideal, tá? Não muito mais baixo do que isso. E no condensador, você consegue, tem todas as entalpias, não tem trabalho, então simplesmente vai ser a variação de entalpias, tá?
Pessoal, prestem atenção no sentido das coisas, tá? Eu estou sempre assumindo que essas grandezas são todas positivas. Então, se a gente volta aqui, esse trabalho da bomba é um trabalho positivo, porque H2 é maior do que H1. Né? Aqui é a mesma coisa, H3 é maior do que H2, isso aqui é um calor positivo que está entrando. Né? Aqui, para não ficar carregando coisas negativas, né, esse trabalho da turbina é positivo. Por isso que às vezes até eu coloco assim um sai, né, para denotar que é o calor positivo que está saindo. Tá? Então, aqui era saída menos entrada. Aqui é o contrário, é entrada menos saída. Né? É o quanto que a entalpia está diminuindo que está gerando trabalho. Né? E aqui é a mesma coisa, né? É entrada menos saída. Né? O quanto que a entalpia está diminuindo que está transferindo calor. Então, você consegue calcular o trabalho líquido. Né? Sempre é importante descontar do trabalho da turbina o trabalho da bomba. Né? Porque tem que ser pago. Esse é o preço que você paga para conseguir movimentar o ciclo. Tá? De maneira geral, esse trabalho da bomba é muito pequeno, mas ele não é zero. Tá? Então, para ser preciso, tem que levar em conta. E fazendo uma análise de primeira lei no ciclo, né, o trabalho que sai tem que ser também a diferença de calores, né, entre o calor que entra e o calor que sai. Tá? E a eficiência térmica pode ser calculada como a razão, né, entre o trabalho líquido e o calor de entrada. Então, cuidado, tá? É um erro às vezes comum calcular a eficiência térmica como o trabalho da turbina sobre o calor de entrada. Né? Vai dar um errinho ali, porque você esqueceu de tirar o trabalho da bomba. Tá? Então, essas são as principais grandezas que você consegue calcular a partir do ciclo Rankine com superaquecimento.